falar sobre a experiência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no trabalho com preços referenciais, convidamos a senhora Silvia Nardi de Almeida, arquiteta e urbanista graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, pós-graduada em Contas Públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, URJ, técnico de controle externo do TCE-RJ desde 1994, com cargo de assessora na Secretaria-Geral de Controle Externo. Desde 1998, exerce funções específicas no controle externo do TCE-RJ, relacionadas ao desenvolvimento de estudos voltados à fiscalização sob a ótica da economicidade. Boa tarde a todos. Acredito que esteja bom o som. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, em nome do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, agradecer o convite para essa palestra, para mostrar a todos um pouquinho da experiência que a gente tem ao longo de quase 20 anos, né, de análise de preços. E, enfim, agradecer a presença de todos também. Em primeiro lugar, o tema que foi sugerido me trouxe uma certa dúvida de que pontos eu poderia abordar em relação à nossa experiência, né? Depois eu vi, conversando inclusive com o pessoal da FGV, que nós tivemos uma parceria durante muitos anos lá no Tribunal de Contas, de que forma eu poderia abordar, que era exatamente o passo a passo que nós caminhamos ao longo desse tempo. E o que nós ganhamos com essa experiência, o que nós, enfim, levamos uns tropeços e levantamos e melhoramos. E a conclusão que a gente tem hoje de uma melhor forma de tratamento dos preços referenciais e de gestão de preços, né? E principalmente de como analisar melhor as contratações, os atos e os contratos da administração pública em relação não só a preço, mas a economicidade como um todo. Peraí, Marília, qual é esse? Eu apertei, mas não... laterais. É só nas laterais. Então, vamos lá. O começo, né? O Tribunal de Contas começou a falar muito da análise de preços, da necessidade de se iniciar a análise de economicidade e, na verdade, foi na década de 90, um pouco mais para o final, na verdade, quando eu entrei para esse tipo de atribuição no tribunal. Antes, a análise de preços ela era feita de forma muito esporádica, sem necessariamente uma análise sendo feita em todos os setores do controle externo do tribunal, até que um dia foi criada uma coordenadoria específica para tratar desse assunto. Essa coordenadoria ela começou a funcionar exatamente em janeiro de 1998, e eu, que já era do controle externo, fui para essa coordenadoria já no início para fazer parte de uma equipe que trabalharia construiria dentro do tribunal a análise de preços, né? E essa imagem, quando eu encontrei essa imagem na internet, ela representou claramente como a gente se sentia naquela época. O momento do início, né, de funcionamento da CEA, que era a Coordenadoria de Estudos e Análises de Preços, né, sigla CEA, ela era exatamente isso. A gente estava engatinhando, a gente não conhecia nada, a gente tinha muita coisa para aprender e a gente nem imaginava exatamente o que a gente pretendia vislumbrar, né, como esse bebê no alto da escada, assim, o que a gente busca, né? A gente conseguiu fazer alguns poucos contatos na época com outros tribunais e, na verdade, a gente descobriu que estava todo mundo meio que no mesmo ponto, né? Ninguém sabia exatamente nem o que era economicidade, analisar em relação ao princípio da economicidade os atos e contratos da administração pública. Tanto é que a bibliografia sobre esse tema, ela praticamente não existia, né? Então, os primeiros passos da gente, né, do grupo, que nem era muito grande na CEA, né, os nossos primeiros passos, eles começaram, em primeiro lugar, com uma grande ajuda, que foi através de um convênio com a FGV, né,
que na época a gente nem tinha, através da internet, o fornecimento das pesquisas, dos preços da FGV, eles nos eram fornecidos em catálogos, que eram livros enormes, grossos, que a gente tinha que procurar os valores para analisar uma infinidade enorme de quantidade de atos e contratos que entram no tribunal e também ser utilizados esses preços para análise nas auditorias, né? Enfim, esse convênio da FGV, ele veio como, né, um apoio muito grande à época, mas ele não supria também, assim, não tinha todos os itens, né, analisados. Era um convênio também oneroso ao tribunal, era pago, né, e nós tínhamos também um caminhão de outros itens a serem analisados e que a gente tinha que buscar pesquisas isoladas, né. Na época, eu até botei ali, pesquisas isoladas por fax e telefone, porque nós não tínhamos, na época, em 98, essa internet que nós temos agora, né? Não existia o Google, por exemplo, né? Então, mas fomos, né, aos poucos, aos tropeços, tentando, acertando, trabalhando muito, né? E tínhamos também problemas em relação à ausência de base de dados das contratações públicas internamente ao tribunal. A gente não tinha ainda formado um sistema, né, de banco de preços, né, dentro mesmo do tribunal que nos desse um suporte, né, e a internet, como eu já falei, ainda muito precária. Mais adiante, já nos anos 2000, parece que, né, uma grande passagem para os anos 2000, nós fomos conseguindo conquistar coisas, né, que aconteciam ou através da nossa busca ou porque simplesmente tinham que acontecer, né? A internet e a FGV online foram, né, melhorando essa forma da gente trabalhar, né? O convênio da FGV ele foi melhorado, ampliado para que os catálogos que a FGV fornecia com os preços que a gente usava para analisar os contratos passaram a ser os preços disponibilizados via online, né? Inclusive com uma possibilidade, uma ferramenta de se construir planilhas via Excel. Então, a gente foi conseguindo melhorar aos poucos as ferramentas para a gente conseguir, né, ir ampliando essa análise de economicidade, análise de preços e também agilizar um pouco mais, né? Os itens também, a abrangência dos itens de produtos e serviços cresceu e, enfim, o banco de preço, o banco de dados do tribunal também ampliou, foi criado, como a gente botei ali, o SCAP, né, Sistema de Acompanhamento de Processos Interno do Tribunal, foi também melhorado e a gente foi conseguindo, com umas ferramentas um pouco melhores, conseguir vislumbrar os primeiros resultados e percepções acerca do que é analisar preço, do que é analisar economicidade, tá? Então, os primeiros resultados e percepções. Nós percebemos que a diversidade de especificações de itens e serviços, né, virou um problema. Porque essa especificidade, as especificações, né, a relação preço-qualidade, né, a gente percebeu que simplesmente pegar um preço e comparar da mesma forma com várias aquisições de jurisdicionados, por exemplo, com realidades diferentes ou com especificações diferentes, se transformava isso numa questão a ser melhor trabalhada. O problema da quantificação e da economia de escala, né, interfere no preço também. A gente pegar um preço de mercado e utilizá-lo da mesma forma para várias quantidades, a gente foi vendo que isso poderia acarretar uma série de problemas também. O problema da definição das unidades de medida, na especificação principalmente dos serviços, porque na hora a gente percebia os nossos jurisdicionados, o Tribunal de Contas do Estado, ele trabalha com órgãos estaduais, né? A gente fiscaliza os órgãos estaduais e também cerca de 100 municípios no estado do Rio de Janeiro. Então são várias realidades muito distintas, né?
e essa definição de unidade de medida, às vezes, para o mesmo tipo de serviço, era diferente, né, entre os vários jurisdicionados, né? Por exemplo, dar um exemplo a grosso modo, transporte, né? Poderia ser por rota, por itinerário ou por quilômetro rodado. Então isso tudo ia ampliando a nossa necessidade de vislumbrar o preço, né? De obter preços de mercado que atendesse a esse leque enorme, né? Essa variedade enorme de especificações. Né? O problema dos custos de entrega, que também já foi falado aqui, né? Que era sempre, geralmente, muito usado pelos jurisdicionados na hora deles se justificarem os seus preços. As divergências e peculiaridades regionais, que era a base dessa grande gama e dessa grande dificuldade da gente obter preços referenciais para tudo. A carência de preços também confiáveis, de fontes de preços confiáveis e também a falta de séries históricas, a não ser pelos preços fornecidos pela FGV, que era contratada pelo tribunal para esses preços, a gente, quando conseguia uma fonte confiável, ainda que ela fosse confiável, muitas vezes na internet ela mantinha aquele valor por um tempo e depois a gente perdia uma série histórica. Isso demandou um trabalho na CEA de começar a armazenar, fazer download, quando possível, desses preços para a gente ir construindo um banco de preços interno no tribunal, que era gerido pela CEA. Né? A defasagem entre as datas base do preço analisado e também das pesquisas para comparação. O que acontecia? Os processos que entravam no tribunal para análise, né, os atos e contratos que vão ao tribunal para análise, né, a gente, quando conseguia analisá-los no momento da análise e também as fontes que a gente tinha para analisar os preços, muitas vezes, né, não era raro isso, havia uma defasagem muito grande, às vezes de mais de um ano, entre aquele preço que a gente estava analisando, porque o contrato já tinha sido firmado muitas vezes um ano antes ou mais, e aquele momento que você obtinha uma pesquisa. Então isso trazia uma insegurança muito grande na hora de você dizer, né, de você ter exatamente uma conclusão em relação àquele preço, né? E as situações inflacionárias, né? Essa defasagem, na verdade, ela era causada também pela situação econômica do país. É lógico que a gente, em 98, por conta do Plano Real, a gente teve por algum tempo, né, uma estabilidade econômica muito grande. Mas isso não se perpetuou, né? A gente tem, de fato, cada vez mais essa questão da inflação. Agora, eu coloquei também as situações inflacionárias. Existe a situação inflacionária ordinária, mas a gente detectou, por vezes, analisando contrato a contrato, que surgiam situações, digamos, inflacionárias extraordinárias. Eu lembro de um bom exemplo, quando eu fui analisar um contrato há alguns anos atrás, e já tinha passado por fases de recurso esse contrato, e caiu numa questão, o contrato era de compra de insumos hospitalares, que é uma grande dificuldade também. Insumo hospitalar, ele tem a questão de uma grande variedade, para o mesmo tipo de item, variedade de qualidade, né? E também tem, que foi o caso que eu caí, tem a questão da qualidade ser monitorada por órgãos de controle de qualidade. E a luva látex, que é muito utilizada nos hospitais, ela, em primeira análise, ela foi apontada com grande sobrepreço. E lógico que o contrato, o processo tramitando, foi notificado, o jurisdicionado trouxe a sua resposta, a sua justificativa, e eu percebi que ele conseguiu comprovar, nesse caso, uma situação inflacionária extraordinária, que foi causada porque um órgão de controle de qualidade vetou várias marcas de luva, à época da compra feita pelo jurisdicionado, vetou várias marcas de luva por questões de
qualidade, né? Como, por exemplo, o Inmetro. Então, eles não conseguiam, assim, as luvas saíram do mercado, né? As luvas, à época da contratação, eram todas importadas, né? E o que ele conseguiu provar, até por várias notícias de jornal, é que aquele produto, além de faltar no mercado, quando ele entrava com um preço muito superior ao da nossa tabela, que a gente estava tendo na época, tinha na época uma tabela para analisar. Então, aquele sobrepreço que num primeiro momento se tornou gritante, depois a gente viu que de fato acontecem situações que, quando justificadas, você tem que mudar a tua ótica. Mas isso ficou para a gente também como uma questão a ser trabalhada, né? E a gente não pode pegar simplesmente uma tabela de preços e adotá-la a qualquer tempo, da mesma forma, e também para os diferentes jurisdicionados. O preço, ou seja, a gente foi percebendo que a análise de preços não pode ser simplesmente feita por uma simples comparação. Cada caso é um caso. Existe a realidade momentânea, existem as realidades diferentes dos jurisdicionados, né? Enfim, muita coisa para se percorrer. Aqueles resultados, aquelas percepções, a gente foi tendo também, elas foram surgindo e ao mesmo tempo nós fomos percebendo uma retroalimentação das consequências que dificultavam cada vez mais o exame da economicidade como ele era feito naquela época, né? No início dos anos 2000. Uma das consequências que interferiu bastante foi a quantidade de recursos, né, face às análises feitas por nós no tribunal, muito com base nas peculiaridades dos órgãos, dos jurisdicionados, as peculiaridades regionais dos municípios, e esses recursos foram cada vez mais aumentando em quantidade. Então, ao passo que a gente recebia processos novos, de contratações novas para serem analisadas, a gente mantinha também uma quantidade de processos que iam girando em função dos recursos e das reanálises que a gente tinha que fazer. Outra coisa também, enfim, uma consequência que puxa a outra, né? As análises que, por conta principalmente dos recursos e das peculiaridades, a gente tinha que fazer análises em caso, né? Então, pegar aquele processo e ter um olhar diferenciado e fazer uma pesquisa diferenciada, que é uma coisa que demanda o quê? Mais tempo, né? E isso, né, retroalimentando um volume de processos que ia crescendo dentro do tribunal. Aumento da defasagem entre as datas base dos processos, né, analisados, né, preços analisados contra os preços pesquisados, ou seja, quanto mais recurso, quanto mais análise em caso, mais defasava a data entre aquele valor que estava sendo analisado e a data, né, o mês base para aquele valor e os itens, né, os valores que a gente tinha de fontes pesquisadas. E o acúmulo do processo, que aí, né, o acúmulo de processos que se tornou o nosso grande problema, né, que acabava, assim, dificultando mais ainda a obtenção de novas fontes, a criação de melhores metodologias de análise. Então, na medida que a gente ia percebendo isso tudo, essas consequências, isso tudo acontecendo, nós buscávamos novas ações, novos esforços, né? Busca por novas fontes era, na época, o nosso olhar principal. A gente achava que, de fato, através de conquistar novas fontes, fossem elas a título gratuito, obtidas na internet, né, franqueadas de alguma forma, tinha também a necessidade do tribunal conseguir ampliar a contratação com a FGV ou conquistar outras fontes, ainda que pagas, né?
Mas isso a gente via que, além de que era um desafio, sim, porque existe uma dificuldade muito grande da gente obter fontes que abarquem toda essa infinidade de produtos e serviços adquiridos pelos entes, né? Pelos órgãos que são fiscalizados por nós, né? O ônus que gerava o TCE com relação ao custo-efetividade, ou seja, até que ponto vale a pena para um tribunal de contas pagar fontes referenciais de preço, né? E a efetividade dessa análise feita pontualmente, caso a caso, com base nessas fontes, né? Assim, o resultado dessas análises, essa questão temporal, então até que ponto, né, vale o tribunal ter o ônus, pagar por muitas fontes ou arrumar uma outra forma também de analisar que seja talvez até mais efetiva. Isso tudo foi uma construção de pensamento que a gente foi tendo ao longo dos anos. Não estou dizendo aqui que não ter fontes, que sim, não é que não vá se analisar preço, não é que não vai se buscar fontes de preços, sim, mas até que ponto não se deve aliar uma outra forma de se fiscalizar preços, né, por um órgão de controle externo. A inadequação e instabilidade de fontes gratuitas era um outro peso grande, né? Que a gente conseguir fontes de preços na internet, a gente precisava primeiro avaliar se essa fonte de fato trazia uma segurança que numa análise, né, técnica feita sobre um contrato administrativo e que desse sustentação para a decisão do Tribunal de Contas, né, sobre aquele processo. E a falta de séries históricas também de fontes gratuitas, porque quando a gente paga, a gente obtém, né, mantém num banco de preços aquela série histórica. Mas as fontes gratuitas, mais uma vez, a gente percebia essa dificuldade de manter uma série histórica. Seguindo nessas novas ações, né, novos esforços, uma vez que a gente percebeu que por mais que a gente se esforçasse para vencer o desafio de obter fontes de preços, a gente viu que precisava também mudar um pouco os procedimentos de análise, né? Pensar um pouco melhor fora da questão preço, indo também para compreender a construção do preço pelo jurisdicionado para aqueles casos, né? Não só para o caso em análise, mas também de uma forma geral, como que o jurisdicionado se posiciona na hora de, por exemplo, estimar o preço para uma contratação. Quais os procedimentos adotados pelos jurisdicionados, né? Então, pensando novas metodologias, antes, num primeiro momento, nós buscávamos muito fontes de preço. Era sempre uma busca incessante por fontes de preço. Depois nós percebemos que precisávamos repensar as metodologias, né? Aprimorar algumas que ainda fossem adequadas e também pensar em novas metodologias, né? Enfim, uma delas que nós percebemos que causava grande parte dos recursos, né, contra as decisões do tribunal que eram pautadas na análise de preços, né, grande parte dos recursos era sobre a análise de gêneros, compra de gêneros alimentícios pelos jurisdicionados, principalmente os municípios mais distantes, né, mais longe da região metropolitana. E a gente percebeu também que, por exemplo, o preço de gêneros alimentícios até então, né, que a gente recebia da FGV, logicamente, por conta da contratação que a gente tinha até então, os preços eram fornecidos em atacado e em varejo. E a gente usava um ou outro, em grande parte o atacado, por conta das quantidades adquiridas, e o varejo em situações mais de exceção. Mas mesmo assim, usar o atacado nos levava a inferir
um custo a mais que seria da entrega do produto no local. Só que cada entrega tinha uma realidade diferente, não só da distância, não só em relação à regionalização, mas também em relação a, por exemplo, a forma da entrega. Existe, por lei, a possibilidade da entrega total, né, e imediata, e existe também, que era o que acontecia na maioria das vezes em relação a gêneros alimentícios, que são adquiridos para merenda escolar e algumas vezes também para refeições hospitalares ou a parte penitenciária, enfim. Essas entregas geralmente são feitas muito por conta dos produtos serem perecíveis, são muitas vezes sendo feitas semanalmente. Então, isso acaba também levando para uma dificuldade em você obter qual é o preço final para aquele produto, já que ora ele é entregue integralmente, imediatamente, ora ele é entregue semanalmente, ora ele é entregue mensalmente, enfim, né? Então, nós, nessa época, conversamos com a FGV, que nos trouxe uma nova metodologia, né, para divulgar preços para a gente, né, e os jurisdicionados, no caso, adotavam também, consultando o site do tribunal, para que os preços de gêneros alimentícios já viessem calculados em função da entrega, mas não um simples cálculo de frete, de se embutir no preço atacado um percentual fechado. Foi feito um estudo de fato, buscando analisar cada produto em função também da sua perecividade, em função do fornecedor, qual tipo de fornecedor, enfim, foi calculado pela FGV os custos para se chegar ao preço posto. Então, nós começamos, e isso nos ajudou muito a resolver parte daqueles recursos que eram impetrados, contrários à nossa análise inicial do atacado com um plus de frete. Outra nova metodologia, revisão e classificação das fontes adotadas pelo tribunal, adotadas por nós, né? Nós percebemos que, por vezes, as fontes são oficiais, né? Foram faladas aqui algumas, principalmente em relação à compra de medicamento, a tabela da CEMED Anvisa, né? Então, é uma fonte de preços que a gente considera oficial, porque ela é determinada por uma normatização da CEMED de uso obrigatório dessa tabela como um teto para as aquisições de todos os entes federados, de todos os órgãos da administração pública. Ainda tem aquela questão do desconto, né, para alguns medicamentos que é um desconto obrigatório, enfim. Então, isso para a gente, esse tipo de fonte, foi uma fonte que nós classificamos como oficial, né? Agora, a dificuldade maior era justamente em relação às demais fontes, né? Nós precisávamos perceber quais as fontes que de fato nos davam sustentação de análise de preços e aquelas que não nos davam nenhuma sustentação ou davam uma sustentação mais superficial, né? E com isso nós modificamos, né, o entendimento, o olhar sobre cada fonte e dividimos essas fontes numa classificação científica representativa e referencial. Então, esse termo até, enfim, ali no slide original ele estava em vermelho, ali ele está aparecendo em preto. Esse referencial, ele para nós, lá dentro do tribunal, ele tem uma conotação mais restrita do que preços referenciais adotados aqui de uma forma geral, né? As fontes que são baseadas, de fato, num estudo, que são específicas para determinada região, específicas para determinado produto e, de fato, nos dão sustentação de análise, como, por exemplo, a tabela da FGV,
que servia para a região metropolitana, porque a base de pesquisa deles era a região metropolitana. Então, nós classificamos, por exemplo, como científica representativa para a análise daqueles atos e contratos cuja precificação se baseava na região metropolitana. Para municípios, por exemplo, fora da região metropolitana, não é que nós não fôssemos usar mais, por exemplo, a FGV, né? Mas nós tínhamos que ter um cuidado ao concluir sobre aquele preço, ao concluir a análise daquele preço, porque se a FGV nos fornecia um preço de mercado para a região metropolitana e aquele órgão adquiriu determinado produto ou serviço fora da região metropolitana, eu não podia dar o mesmo tratamento, né, nessa análise como se aquele órgão estivesse, de fato, contratando na região metropolitana. Então, nós começamos com isso a conseguir um olhar melhor, conseguir análises melhores, né? E reverter um pouco essa questão do julgamento, né? Em relação àquele preço e também em relação à quantidade de recursos. Logicamente, isso se tornou, assim, acabou agravando um pouco aquela questão da dificuldade de fontes, porque uma fonte que a gente tinha antes para usar igualmente para todos os jurisdicionados, a gente teve sim que adequá-la melhor e usar de formas diferentes. Então, nem sempre todas as fontes servem para qualquer contratação, né? Outra metodologia, a gente conhecer determinados mercados, né? Mão de obra terceirizada, alimentação preparada, fretamento, transporte. Nós iniciamos estudos mais aprofundados em relação a certas contratações que a gente percebeu que eram mais complexas de análise de preço e também volumosas em relação, né, à materialidade. Ou seja, assim, o Estado e os municípios, a administração pública em geral, ela gasta bastante em relação a esse tipo de contratação, objeto, né, nessas modalidades. E por fim, que foi um grande avanço, nós aprofundamos o que nós passamos a chamar de análise procedimental ou economicidade vinculada à legalidade. Nós dissecamos a Lei 866, buscando encontrar nos artigos da lei o que de fato tem relação com a análise de economicidade e que afeta, por sua vez, o preço. Não só o preço estimado, né, mas também o preço depois modificado durante a execução do contrato. Né? Então, nós pegamos tudo aquilo que consta da lei em termos de que nós já analisávamos, mas aprofundamos as questões em relação ao olhar de um critério de aceitabilidade, da definição do critério de julgamento, da presença e da definição de critérios de reajuste, né, do regime de execução. Tudo isso que pode interferir na estimativa de preço e também na questão da continuidade, da execução do contrato propriamente dito. A classificação das fontes, como eu falei, assim, essa classificação entre fontes oficiais, científicas representativas e apenas referenciais, no sentido mais estrito, né, de uma fonte que deve ser mais trabalhada numa análise, ela trazia para a gente a possibilidade técnica e legal de se calcular o dano, né, com mais segurança e mais confiabilidade. Ou seja, você calcular um dano que partiu de um sobrepreço com uma fonte oficial é muito diferente de calcular um dano com uma fonte simplesmente referencial. Então, a gente trabalhou isso também, a dificuldade de se calcular o dano e, principalmente, a possibilidade. Teve casos dos contratos, apesar da gente comparar com uma fonte referencial e
detectar alguma coisa em relação a uma possibilidade de sobrepreço, se a gente não tinha como afirmar, a gente não podia mais calcular dano. Mas muitas vezes, por sua vez, apesar de não conseguir calcular o dano, por falta de liquidez comparativa com uma fonte, a gente também podia, através daquela análise procedimental, né, e também com base no artigo da nossa lei orgânica, aplicar uma sanção, né, uma multa pela ocorrência de um ato antieconômico com dano potencial. Ou seja, a gente não chegava a um valor de dano, mas através de uma série de falhas procedimentais, né, ou irregularidades procedimentais cometidas pelo jurisdicionado, principalmente na elaboração, na formação do preço estimado, a gente conseguia chegar a uma multa, uma sanção. Né? A análise procedimental, ela é basicamente para aprofundar o caso numa ausência de fonte, ou seja, quando eu não tenho nenhuma fonte, tá? Para analisar preço. Conhecer o método dos gestores também, a gente pôde perceber de que forma os gestores atuam na hora principalmente de elaborar um valor estimado. Descobrir a falha na estimação, na formação dos preços e a escolha, né, o julgamento do preço pactuado, principalmente nas contratações diretas, porque nem sempre a gente analisava produtos de licitação. Determinar o aprimoramento dos métodos dos gestores para precificação e controle de preços na forma da lei, ou seja, a gente tinha que também, através das nossas análises, tentar ajudar os gestores a aprimorar esses métodos, né, de formação do preço estimado. Então, isso foram algumas, com base nessas questões todas, nos problemas que a gente se deparava, a gente conseguia também avançar para algo mais que uma simples comparação de preços. Pegar uma fonte, compara e ver se está bom em relação à economicidade aquele contrato. Não, a gente quis também que os gestores aprimorassem os seus procedimentos internos na hora de contratar, né? Então, essas questões e avanços, a suficiência das pesquisas de mercado, foram surgindo questões, apenas 3 cotações bastam, a gente foi evoluindo, interessante que a gente percebeu ao longo do tempo, a gente ia evoluindo também no mesmo sentido de outras cortes de contas, né? O TCU, muito antes, também falava, 3 cotações, depois começou a questionar também, né, a possibilidade de isso não ser suficiente. Quais as fontes apropriadas para aquele caso analisado? O uso da internet, né? Fontes referenciais apenas servem para aquele gestor formar o seu preço? O tratamento estatístico desses preços. Hoje, com a palestra da FGV, a gente vê o quão difícil é você pegar um preço, pegar assim, um rol de preços e transformá-lo de fato naquele preço de mercado. E isso é muito difícil para o técnico ficar analisando e fazendo, tendo esses procedimentos caso a caso, né? Em todo contrato que está analisando, eu tenho que fazer um tratamento estatístico das fontes que eu consegui obter, né? Balizamento com outras contratações públicas, né, que já estava no artigo 15 da 866. A gente começou também a tentar fazer com que os jurisdicionados atentassem para isso, que fizessem séries, construíssem, menor que sejam os jurisdicionados em termos de orçamento, ele pode, através de pelo menos uma planilha Excel, construir uma série histórica, ou seja, construir o seu banco de dados. É lógico que, dependendo do jurisdicionado, ele tem que evoluir para uma coisa mais, né, inteligente. Ontem a gente assistindo também a questão da palestra da inteligência, TI, enfim, hoje tem uma série de ferramentas que possibilitam não só os órgãos de controle aprimorarem seus procedimentos de fiscalização, mas também os jurisdicionados aprimorarem, né, os seus procedimentos de contratação, né? A adoção das cestas de preços, como o TCU coloca, né? Enfim, uma série de possibilidades de se obter preços para se formar o preço estimado. E a determinação, através das análises e dos resultados do tribunal, das decisões do tribunal, determinação aos gestores para a criação
ou aprimoramento de procedimentos técnicos de formação de preços e de bancos de preços adequados à sua realidade. A cesta de preços, né? Consolidação equilibrada das pesquisas para uma formação de preços estimados relacionados ao caso concreto, levando em conta a situação econômica do jurisdicionado, a qualidade do bem ou serviço a ser adquirido, a regionalização e tantos outros fatores que vão influenciar naquele preço, né? Demonstrando tecnicamente, aí é que está a grande dificuldade que o gestor tem, né? O administrador tem, de demonstrar tecnicamente aquele preço estimado, né? Então, o mercado local e adjacente, aquisições públicas semelhantes, uso de sistemas de custos, bancos de preços e um tratamento estatístico. Ele pode pegar uma série de possibilidades de obter preços e dar um tratamento estatístico para, de fato, comprovar tecnicamente por que ele chegou àquele valor estimado, né? Ele vai dar mais sustentação ao seu valor estimado e provavelmente ele vai conseguir um valor contratado mais justo em relação à qualidade e em relação ao mercado de fato real. Concluindo pela gestão de preços. Então, isso tudo, né, que a gente fala de implementar ferramentas, de buscar outras fontes, outros recursos, de dar um tratamento adequado na formação de preços, a gente passou de analisar os procedimentos todos adotados, principalmente na fase interna de uma licitação, a gente começou a denominar gestão de preços, né? Então, é o preparo técnico e instrumentalização dos setores responsáveis pela formação dos preços estimados dos jurisdicionados. E isso é uma coisa importante para uma boa gestão de preços. O fortalecimento dos órgãos de controle interno, com foco na fiscalização dos procedimentos de estimação. Ações orientadoras e fiscalizadoras dos órgãos de controle externo sobre a instrumentalização e a atuação dos setores de precificação e também dos órgãos de controle interno. Então, na verdade, a gente, como controle externo, a gente tem que atuar também em parceria para levar os nossos jurisdicionados a melhorarem, né? Adotarem procedimentos mais adequados, tecnicamente mais adequados, na busca de uma gestão de preços mais adequada, né? Os objetivos principais é a eficiência, né, na estimação e no controle pelas administrações públicas, a contratações a preços mais adequados e demonstrados tecnicamente, conhecer o mercado, aí no nosso caso, não só eles, como nós também vamos conhecer melhor o mercado, eu botei entre aspas, porque, na verdade, cada jurisdicionado, no nosso caso, que analisamos em várias regiões do estado do Rio de Janeiro, nós temos, com certeza, mercados diferentes, levando em conta as peculiaridades comprovadas pelo jurisdicionado. Então, concluindo a gestão de preço, a atuação dos tribunais de contas sob a ótica do estímulo à gestão de preços possibilitará maior celeridade, tempestividade, abrangência e efetividade nos resultados, no sentido de um aprimoramento da fiscalização e também da governança, ao passo que também desonera as cortes de contas das ações isoladas sobre as contratações. São ações de menor alcance, são ações mais demoradas, custosas e nem sempre efetivas, que foi como a gente vivenciou durante os primeiros anos da existência da CEA. Enfim, esse é o slide final. O trabalho tem que ser conjunto. Trabalho de TI, o trabalho dos controles internos, externos e da própria administração, né? Enfim, juntar os esforços para que essa questão do preço e das contratações, do superfaturamento, seja minimizada. Obrigada e boa tarde. A culpa da correria é a dele. A senhora Silvia Nardi de Almeida. E gostaríamos de convidar a conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, Silene Lago Salomão, para fazer a entrega do certificado e da homenagem do Instituto Rui Barbosa à nossa palestrante. Prazer, parabéns aí, viu? Foi ótimo. Que bom.
Opa, obrigada. O presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, gostaria de te entregar também uma... Então, Silvia, aqui, ó, uma fotografia bonita para danar. Aqui, ó, Olha, tá bonita. E a tua palestra aqui. Ah, obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns, Silvia. Obrigada pela atenção. Parabéns aí. Obrigado.